Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje a gente conversa com o deputado Luciano Rezende, do PPS. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Turismo e Desporto aqui da Assembleia, membro efetivo de duas outras comissões permanentes, que é a Comissão de Saúde e a Comissão de Política Antidrogas. É também o autor e o presidente da comissão que discute a taxa de terreno de marinha. Com toda essa atuação bastante movimentada, qual o balanço que o senhor faz do primeiro semestre aqui na Assembleia? O primeiro semestre foi um semestre de muito trabalho. Nós temos uma Assembleia renovada na sua ação, né? Todos os 27 deputados e as 3 deputadas estão muito envolvidos com discussões e é assim que tem que ser. A função do deputado é fazer leis, fiscalizar o governo, mas para ele fazer lei, ele precisa de fazer discussões, análises, estudos, senão as leis são sem importância ou sem resultado algum. E a Assembleia está fazendo essas discussões. As comissões são um momento de nós aprofundarmos os temas. A Comissão de Terrenos de Marinha tem se reunido toda semana e nós já recebemos 22 pessoas que fizeram os depoimentos das mais variadas áreas, advogados, juristas, vítimas do problema de terrenos de marinha, e a ação mais concreta no primeiro semestre foi um pedido de uma representação ao Ministério Público Federal pedindo a suspensão imediata da cobrança sobre terrenos de marinha no Espírito Santo. Ela é abusiva e ilegal. E terrenos de marinha atinge principalmente a população pobre. As pessoas acham que terreno de marinha é terreno de frente para o mar. Para ter uma ideia, em Vitória, de 58 bairros, 50 são bairros populares. 1/3 da cidade. Então, é um problema muito sério porque ele não dá segurança nenhuma a quem tem a sua casinha, a quem tem um imóvel, às vezes pequeno, que construiu durante a vida inteira e ele não é dono a família não é dona. Em determinado momento recebe uma cobrança exorbitante. Nós temos casos de arrepiar o cabelo. Um senhor de 97 anos no bairro Consolação, que está executado pela União. Um outro casal que recebeu uma dívida de 100 mil do nada, também no bairro de Consolação, aposentados, que não podem movimentar R$1 no CPF deles, senão a União retira deles esse dinheiro. Então é uma injustiça, uma cobrança, e no Espírito Santo ela é ilegal, porque a demarcação não foi feita de acordo com a lei. Então nós estamos pedindo ao Ministério Público para que ele interrompa a cobrança no Estado. Essa comissão trabalha muito forte nisso, fazem parte dela a deputada Luzia Toledo, o deputado Zé Esmeraldo, o deputado Luiz Durão e o deputado Nilton Baiano, que estão conosco nessa luta. Deputado, essa questão da taxa de terreno de marinha, ela é uma taxa cobrada pela União, logo o Congresso Nacional é que deve legislar sobre a questão. O senhor, inclusive, esteve no Congresso Nacional debatendo a extinção da taxa. É uma luta que tem vários aspectos. Legal vai ser resolvido no Congresso Nacional, mas a luta política e os danos causados no Estado são função do deputado. Então, se o povo do Espírito Santo está pagando alguma coisa que não deve pagar, mudar a lei nós não podemos, mas nós podemos interromper a cobrança. Então é isso que a gente está pedindo no Ministério Público Federal, que defenda a população do Espírito Santo. Deputado, logo no início agora do programa, o senhor disse que é função do parlamento debater com a sociedade antes de fazer as leis para que elas tenham maior abrangência, para que elas tenham melhores resultados. Inclusive, recentemente, o senhor participou de um debate, foi um dos autores, tratando da questão da inclusão escolar da pessoa com deficiência. É um tema bastante polêmico e tem que ter uma acomodação da comunidade, da sociedade e dos professores, né? E a inclusão foi um pedido durante muitos anos da comunidade, das famílias, de pessoas com deficiência. Hoje, a inclusão está sendo discutida como que ela deve ser feita. Então, nós estamos fazendo esses debates, são todos debates profundos, essas sessões duram 2, 3 horas, em que nós vamos anotando, nós vamos estudando, nós vamos captando detalhadamente o problema para poder propor depois ao Estado uma lei, uma indicação, uma ação que possa ser feita. É assim que tem que ser a ação da Assembleia, de discussão. E a gente está vendo na casa um trabalho intenso de comissões e de discussão. Costuma-se dizer que os professores têm que estar preparados, mas a sociedade também, né? A compreensão dos problemas, ela dá a gente a possibilidade de solucionar adequadamente. Quando a gente não compreende, a gente toma, às vezes, uma decisão que não resolve nada. E para compreender, tem que ser feito o debate. E o local para fazer o debate é a Assembleia Legislativa, que é a casa que pela composição de pessoas eleitas de todos os cantos do Estado, pode trazer para dentro da Assembleia
as forças vivas da sociedade para ajudar a resolver o problema e trabalhar de forma institucional com o governo do Estado, Justiça e outros órgãos, equilibrando a ação e a defesa da população. E, deputado, por falar em inclusão, o senhor trouxe para a Assembleia um debate novo, né, no Parlamento, pouco debatido na sociedade, que é a questão do autismo. O senhor, inclusive, está propondo um projeto de lei nesta área. O autismo é uma alteração genética que provoca na criança uma relação muito diferenciada com o mundo que a gente vive. Isso praticamente transforma a família totalmente. A família precisa de dar uma atenção especial a essa criança e não existe nenhuma legislação ou muito pouca legislação, política pública para o autismo. Nós tivemos uma solenidade emocionante, com depoimentos assim lindíssimos de famílias que lidam com a questão. E a nossa ideia, já fizemos indicações ao governo do Estado, é que os poderes públicos possam ver também essa alteração genética, essa alteração que acomete uma grande parte da população de crianças e que tem que ser vista e avançar como outras situações, como por exemplo a síndrome de Down, que evidentemente não recebe toda a atenção que merece, mas já está num estágio muito mais avançado do que a luta pelos autistas, que começou mais recente do que a luta das famílias pelas crianças com síndrome de Down. No caso da síndrome de Down, a gente tem algumas instituições, né, que são referências. No caso do autismo, tem algum serviço público de referência para os pais, por exemplo, que não têm condição de pagar psicólogo, de pagar psiquiatra, de pagar atendimento especializado? Não, na verdade o autismo está trilhando o caminho que trilhou a síndrome de Down há décadas atrás. As instituições maravilhosas que nós temos, como a PAI, Pestalozes, a Associação de Mães e Amigos das Crianças Autistas do Espírito Santo, elas estão lidando com um problema e com uma dificuldade enorme. Essa ação é uma ação praticamente de pais, educadores que estão se organizando em torno do problema. Nós, que representamos uma parte do poder público, precisamos de entender o autismo e entender as características para poder ajudar e traçar políticas públicas. Quando eu fui secretário de Educação em Vitória e secretário de Saúde, nós sempre fizemos convênios com a PAI, com outras entidades, porque entendemos que essa é uma ação muito importante dos poderes públicos. E agora, como deputado, a gente está tentando legislar, trazer bons exemplos de outros estados para o Espírito Santo, para poder avançar nessa questão do autismo e de pessoas com deficiência também. O autismo tendo um tratamento, a criança tendo um acompanhamento, a inserção social dela muda consideravelmente? Sem dúvida alguma, ela sempre escalona um nível maior de interação e de convívio na sociedade. Por isso é que é fundamental a assistência à educação e a estrutura para receber e amparar essa família que passa a ter uma intensa tarefa e com políticas públicas na área de saúde, de assistência social, de educação, que possam cumprir sua tarefa. Deputado, estamos falando de saúde, né? Melhorar as condições de vida dos autistas, das pessoas com síndrome de Down. E o senhor agora também está falando de qualidade de vida no ar da Grande Vitória. Teve um debate aqui. Quais são os desdobramentos? Nós fazemos essa discussão da qualidade do ar e da poluição na Grande Vitória há muitos anos. Eu faço essa discussão há quase 25 anos, desde o meu primeiro mandato de vereador. E algumas coisas mudaram. Por exemplo, nesse período foi feito um monitoramento, uma rede de monitoramento, que é considerada uma das melhores do Brasil, para pesquisar e acompanhar essa poeira na área urbana, que principalmente atinge Vitória e Vila Velha, porque o vento nordeste que sopra na Grande Vitória pega ali nas grandes indústrias CST, a antiga CST e hoje ArcelorMittal, e a Vale do Rio Doce, sopra esse vento para dentro da região metropolitana. Então o pó incomoda muito, muita coisa foi feita, mas muita coisa ainda precisa de ser avançada. E essa discussão trouxe aqui o Ministério Público, as empresas, a sociedade, a Secretaria de Meio Ambiente, os órgãos ambientais, e nós fizemos uma avaliação, um diagnóstico da situação atual, e isso terá desdobramentos evidentes nas ações de todos para controlar e, num futuro, eliminar grande parte dessa poluição que incomoda muito, traz prejuízos para a saúde e é fruto de um posicionamento geográfico e uma condição climática que piora a situação. Um vento praticamente nordeste soprando o tempo todo das áreas industriais para dentro da cidade.
Essa questão da poluição atmosférica, ela segue uma tendência mundial aí dos debates de desenvolver com equilíbrio, né? Com equilíbrio social, Exatamente. ambiental. Mas não há hoje mais espaço para nenhum tipo de desenvolvimento no mundo que não seja de forma sustentável. O que é isso? Respeitando as pessoas e respeitando a natureza. O nosso planeta foi muito agredido durante muito tempo e agora está cobrando um preço com o aquecimento global e nós precisamos rapidamente usar a energia limpa, mudar a relação com a natureza e diminuir os índices de poluição, porque poluição mata e mata muito. Deputado, como médico na atuação da Comissão de Saúde, qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos dos últimos tempos? A Comissão de Saúde também trabalhou intensamente visitando hospitais. Ela é presidida pelo deputado Hércules Silveira e eu sou membro da comissão. Ela visitou hospitais, fez grandes debates, trouxemos por 2 vezes o secretário estadual de saúde aqui na casa durante momentos de crise. E eu volto a dizer, a função da Assembleia é essa, é de vocalizar aquela necessidade da população e se relacionar com as instituições, trazendo informações e modificações necessárias para um melhor atendimento da população. Porque, na verdade, o que a população quer é prestação de serviço para ela de qualidade, porque ela paga esse serviço e paga caro. E quem paga é o pobre, né? As pessoas acham que quem paga imposto é rico. Não. 32% da carga tributária do Brasil é paga por pobre, 21% pelos ricos. Acontece que a pessoa acha que só quem paga imposto é quem paga imposto de renda. Mas metade de tudo que a gente compra é imposto. Um prato de comida, metade dele vai para o governo, não é você que come. Um copo de leite, 1/3 desse copo de leite vai embora na forma de impostos. Então esses impostos são caros, são muito pesados e a gente tem que prestar serviços à população de qualidade para justificar os impostos que pagam, e principalmente quem paga, eu volto a dizer, é o pobre, sem perceber, mas é ele que paga. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor para um breve intervalo. E você não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar. Hoje nosso bate-papo é com o deputado Luciano Rezende, do PPS. Deputado, nós falamos no primeiro bloco de saúde e agora vamos falar de turismo. O senhor é presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia. O senhor tem defendido a questão do Trem das Montanhas. É um passeio bonito, mas que o capixaba, né, de baixa renda não pode contemplar. Na verdade, quase ninguém, né? A passagem do Trem das Montanhas está R$ 134. Se você tiver uma família, pai, mãe e 2 filhos, esse passeio custa mais de R$ 500. Isso é uma passagem de avião, ninguém vai fazer. Tanto não faz que o Trem das Montanhas tem saído com a quantidade de passageiros muito pequena e já deixou de fazer algumas viagens por causa disso. Então nós vamos fazer uma discussão, ver em que termos esse contrato foi feito com o governo do estado, como que a gente pode agir para sugerir a diminuição do valor. Quando o Trem da Montanha entrou em site promocional e a passagem caiu, ele lotou. É um trecho muito bonito que vai de Viana até Marechal Floriano, terminando em Araguaia, lindíssimo, um equipamento turístico da maior importância que nós precisamos de olhar com carinho para que possa ser utilizado por turistas do Espírito Santo e de fora do Espírito Santo de forma intensa. E o preço, sem dúvida alguma, é determinante na quantidade de pessoas que vão usar. Você vê que é mais caro do que um dos passeios mais conhecidos do Brasil, que é o bondinho, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Muito mais caro. Eu não sei aqui quanto que está a passagem do bondinho, mas R$ 134 é mais caro que entrada de teatro nos melhores teatros do mundo. Alguma coisa está errada. Da última vez que eu tive conhecimento, o passeio do Pão de Açúcar era R$ 50. E também, deputado, essa questão criou expectativa no capixaba, né? Gerou mídia e muitas pessoas têm vontade de conhecer. Nós vamos cuidar desse assunto, inclusive havia uma apresentação turística com crianças no local, me parece que também há um problema na encenação dessa apresentação turística. Nós temos que cuidar com carinho. O Espírito Santo é um estado lindíssimo e ele tem que fazer turismo de forma profissional. Outro debate importante que nós estamos fazendo é que nessa região serrana não se usa cartão de crédito. Em alguns lugares nem cheque. Como é que você faz turismo sem usar cartão de crédito, sem usar cheque? Então é uma questão importante, é um debate que nós vamos fazer também, porque senão nós vamos afugentar os turistas locais e externos
das nossas belezas. Até porque o visitante da cidade grande, né, que porventura procurar a região de montanhas, é um tipo de visitante que desacostumou a andar com dinheiro por causa da violência, né? Hoje em dia, a maior parte das pessoas utiliza uma série de dispositivos para não andar com dinheiro na mão. Isso é um contrassenso, não há a menor possibilidade disso dar certo a longo prazo. Vai fazer com que os estabelecimentos fechem e diminuam o número de pessoas. Isso é que vai acontecer. A gente falou no primeiro bloco da questão da poluição, né? Que gerar renda para o Estado, mas traz poluição. Esse é um tipo de indústria, entre aspas, que é limpa, né? Não traz poluição e ainda pode trabalhar com a consciência da preservação. O turismo é fundamental. O turismo, ele traz renda, ele educa, porque as pessoas que trabalham com turismo precisam de aumentar a escolaridade, fazer curso, ele melhora a relação na sociedade, ele não polui. E alguns estados, alguns países utilizam o turismo como ferramenta principal. Né? Vou citar um exemplo da Bahia, né, aqui no Brasil, que utiliza o turismo como atrativo, transformou isso melhorando os serviços. Alguns países têm no turismo uma fonte de renda principal. Então, um estado belíssimo, que tem montanhas, mar, Deus colocou aqui no Espírito Santo o que tem de mais bonito, nós temos que utilizar isso e fazer com que isso seja um motivo para melhorar a qualidade de vida do capixaba, gerando renda, gerando trabalho, empregando as pessoas e não poluindo, que é uma indústria que não polui, transforma o ambiente, faz ele ficar alegre, faz ele ficar mais leve. O turismo traz tudo isso. Ainda na área do turismo, o senhor tem colocado um debate sobre os visitantes que chegam em cruzeiros para colocar o Espírito Santo nessa rota também. Essa é outra questão importante, né? Nós temos uma deficiência ao receber pessoas e mercadorias por terra, mar e ar. O nosso aeroporto nem pode ser chamado de aeroporto. O nosso porto, quando recebe os turistas, eles descem dentro do porto antigo e as nossas BRs precisam de ser duplicadas porque são estradas perigosíssimas, os carros aumentaram a sua velocidade e as BRs continuam como era há 30 anos atrás. Carros passando a 100 km por hora, uns pelos outros, separados por uma faixinha de 20 centímetros amarela pintada no chão. Isso não vai dar certo, o número de mortes é enorme, as BRs precisam de ser duplicadas para que o turista tenha segurança, mas também, principalmente, para que poupemos vida, para que as pessoas não morram nas estradas. Mais importante até do que o turismo, das mercadorias circularem, é as pessoas irem e voltarem das estradas com vida. A melhoria do aeroporto, que é um processo conhecidíssimo das pessoas, todos já fazendo um esforço para isso ser resolvido. O aeroporto de Vitória não tem condição nem de conforto nem de segurança. Ele funciona com 4 a 5 vezes a sua capacidade, numa área densamente populada, a Grande Goiabeiras, os primeiros bairros da Serra, Jardim Camburi, todos esses bairros são muito próximos de um aeroporto que tem uma pista curta e trabalha sobrecarregado. Isso tudo tem risco e também desconforto. E a questão do porto, que você falou, que tem que ser feito um terminal confortável para que os transatlânticos que chegam aqui, que são dezenas, as pessoas possam chegar no local muito adequado e já ter uma imagem muito boa do Espírito Santo. Essa conexão que o senhor fez do aeroporto, das estradas e dos portos, também coloca um pouco do retrato do Espírito Santo para a preparação da Copa. Talvez seja por isso que o Espírito Santo não funcionou como subsede. Não, a questão da Copa do Mundo tem relação direta com infraestrutura, é verdade, mas com vida no futebol. Nosso futebol é colocado na 4ª divisão do futebol brasileiro. Todas as sedes estão em estados que têm vários times na 1ª divisão. Então esse é um primeiro problema. E nós estamos, mesmo assim, trabalhando, desde a época que eu era secretário estadual de esportes, passando a mensagem que o Espírito Santo não pode perder a oportunidade de participar desses grandes eventos que não vão voltar aqui tão cedo. A última Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, no país do futebol, foi há 64 anos atrás. Então, para voltar à Olimpíada e Copa do Mundo no Brasil, vão demorar ainda algumas gerações. É uma oportunidade única de capacitar, inclusive, profissionais, médicos, psicólogos, preparadores físicos, treinadores, fisioterapeutas. Tudo isso vai circular em torno das competições, turismo, capacitação de pessoas na área hoteleira.
e os atletas, evidentemente, um ambiente esportivo. Então, nós estamos trabalhando em 2 comitês, Comitê Copa 2014, Comitê Rio 2016, para que o Espírito Santo possa aproveitar bem essa oportunidade. Deputado, e o que o Espírito Santo pode oferecer agora, né, ainda nessa corrida contra o tempo? Ele pode receber equipes para eventos que vão acontecer até as Olimpíadas, são mais de 300 eventos, até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Rio não tem condição de receber todos esses eventos. E nós podemos trazer eventos para cá. Por exemplo, a raia de Vitória, ela é uma das melhores raias de vela do Brasil. A cidade é conhecida entre os velejadores como Ventória, porque ela venta o tempo todo. Isso para a vela é fundamental. A Baía de Guanabara não tem essa garantia de ter vento o tempo todo. Então, nós podemos trazer eventos de vela. Alguns esportes do Espírito Santo têm forte tradição olímpicos. Os esportes de praia, a ginástica olímpica, que tem estrutura para isso, o judô, né, são alguns esportes. O golfe, que agora vai voltar para as Olimpíadas e nós temos já um campo de golfe muito qualificado na Serra. Futebol de areia também? Futebol de areia. Né? Então, esses eventos podem ser palco de pré-olímpicos e de cursos, treinamentos. Para a Copa do Mundo, nós podemos trazer uma seleção se o Estado se mobilizar. O Estado precisa de intensificar isso. O ritmo de trabalho para trazer uma seleção não está no nível necessário. Nós já falamos isso no próprio comitê. Precisa de ser feito esforço, porque inclusive existem rumores de que algumas seleções já têm acertado a sua estadia em alguns estados do Brasil. Então já está muito acelerado isso e o Espírito Santo precisa intensificar, porque se a gente consegue trazer uma seleção para treinamento no estado, e não precisa de muita coisa, um campo de futebol, um hotel 3 estrelas e facilidades, nós vamos trazer para o estado uma vida, uma participação na Copa. Deputado, agora outra comissão que o senhor faz parte aqui na Assembleia é a Comissão Antidrogas. Drogas não combina com esporte, né? O que a gente acabou de dizer. O senhor está propondo, por indicação ao governo, um serviço móvel, tipo o SAMU, que trabalhe na recuperação, no tratamento e na assistência a pessoas com crack. Como deve funcionar? Na verdade, não é um serviço como o SAMU. O SAMU são ambulâncias complexas, completas, não é esse o caso. Nós queremos que o Estado pense na abordagem móvel dos usuários de crack nas cracolândias. O crack é uma droga, todas as drogas são terríveis, mas o crack ele é muito mais rápido que as outras drogas. Ele faz com a pessoa, em semanas, aquilo que o álcool leva décadas para fazer. Em semanas a pessoa sai da família e já está na rua, absolutamente escravizado pelo crack e só fazendo uso do crack. E ele não vai buscar assistência em saúde. Ele não tem. Tanto é verdade que as mães costumam acorrentar alguns filhos em casa para que eles sejam impedidos de consumir a droga. O usuário de crack enlouquece, ele faz qualquer coisa para ter a droga e ele passa a viver como um zumbi nas cracolândias sem procurar tratamento. Então o Estado precisa de ir lá com um serviço de abordagem, profissionais de saúde, profissionais de segurança, porque esses ambientes de cracolândia são muito violentos, os próprios profissionais correm risco, para poder começar a enfrentar as consequências da epidemia do crack lá nas cracolândias. Agora, o problema é um problema que o governo sozinho não vai resolver. O uso de drogas envolve ações policiais, ações de saúde, mas também de conscientização de famílias. Eu tenho dito o seguinte, nós temos milhares de crianças abandonadas no Brasil sem pai e mãe, mas nós temos milhões de crianças abandonadas no Brasil com pai e mãe, dentro de casa. Ficam na frente de televisão, sem diálogo, crescem sem nenhum tipo de orientação e essas crianças são vítimas fáceis do tráfico. Então, esse é um problema gravíssimo, a epidemia de crack está andando numa velocidade muito grande e nós na Comissão Antidrogas, na Comissão de Saúde, temos falado muito sobre isso e elaborando algumas ações, vamos fazer essas ações constantemente, inclusive debates sobre formato de internação, serviços que possam diminuir o impacto da epidemia de crack na sociedade. Inclusive o Rio de Janeiro está fazendo uma ação parecida, recolhendo crianças, né, entendendo que o Estado tem poder sobre essas crianças. O crack está provocando uma série de questionamentos. O saber médico de segurança pública com o crack está sendo colocado em xeque. Né? Eu uso uma expressão o seguinte, todo mundo está preocupado com o crack,
poucas pessoas estão estudando o crack e quase ninguém sabe o que fazer com ele. Então é um problemão e essa discussão ela vai tomar formato agora no segundo semestre, inclusive discutindo esses modelos que estão sendo utilizados já de enfrentamento das cracolândias. Eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que a legislação brasileira que tirou a responsabilidade total do usuário, não deu certo, ela provocou essa situação das cracolândias. Eu acho que isso tem que ser revisto, não é colocar o usuário numa prisão, mas ele tem que ser penalizado de alguma forma com serviços na sociedade pelo uso que ele faz da droga, porque o mercado de drogas depende de consumidor. Então ele tem uma responsabilidade com esse estrago que as drogas estão fazendo, principalmente o crack, na sociedade. Até porque um vai incentivando o outro, né? Você está usando droga em público, né? Acaba tendo uma responsabilidade social grande. Lógico, tem que ter uma pena, porque esse uso de droga provoca uma agressão à sociedade enorme. E essas pessoas não têm responsabilidade com isso? Vão usar a droga e simplesmente continuar usando tranquilamente, sem nenhum tipo de penalidade, de sanção. Eu acho que isso agravou o problema. Eu não vejo como isso tenha melhorado. O senhor falou, nós falamos, né, em responsabilidade social. Nessa linha tem uma proposta do senhor também, indicação ao governo, de retomar o rigor da fiscalização com a lei seca. A lei seca precisa de modificação na legislação e no rigor, além do processo educacional do trânsito, né? Antes de falar da punição, nós temos que lembrar que o Código de Trânsito não é seguido. A educação no trânsito tem que estar nas escolas, no ensino médio, no currículo normal, para que as pessoas que vão dirigir daqui a alguns anos tenham noção do que é o trânsito e do perigo que é o trânsito. E no caso de crime, como dirigir bêbado, a punição tem que ser rigorosa. Eu tenho sugerido que se use na lei seca o que nós usamos no controle antidoping. Eu trabalhei durante 25 anos nisso, que é a necessidade do indivíduo ou fazer o exame ou ser considerado alcoolizado. Ninguém precisa de fazer o bafômetro, eu concordo, mas não fazendo o bafômetro, se recusou, tem que ser considerado presunção alcoolizado, culpa, lógico. Né? Isso aconteceu com o exame de DNA, e aí os exames de DNA começaram a ser feitos e foi resolvido o problema de paternidade. Antes, quando não era obrigado, ninguém assumia as paternidades. Hoje, ou você faz o DNA ou é considerado pai. Então, isso resolveu o problema. E a lei seca, ela é também passível de mudança. Eu acho que isso vai acabar acontecendo no Brasil. Quando você dirige um carro, você se submete às regras de trânsito. Não tem essa de dizer que é direito natural não produzir prova contra mim mesmo. Isso se aplica em outras situações. No caso de trânsito, a lei de trânsito exige que você não beba. E se você uma autoridade suspeita que você bebeu, você tem todo o direito de provar que você não bebeu, fazendo o bafômetro. Mas se não fizer, tem que ser considerado culpado. Deputado, eu agradeço, nós agradecemos a participação do senhor mais uma vez no programa Ação Parlamentar. Eu agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição aqui na casa, pedimos àqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, pela TV que façam a visita, conheçam o trabalho da casa, visite o nosso gabinete, o do gabinete dos outros deputados, porque é muito importante a participação popular no desempenho do deputado. Ok, muito obrigada. E para dar sugestões ao trabalho do deputado, você pode mandar um e-mail. O contato é lucianoresende@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.